Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série que eu quero mostrar para vocês como que eu faço a gestão do meu tempo. Isso aqui vem de uma... Não tem só uma metodologia específica, tá? Foram coisas que eu fui experimentando e testando ao longo da minha vida. E eu encontrei uma forma que funciona para mim e que tem sido efetiva. E que já são muitos anos que eu faço dessa forma, mas embora eu esteja sempre melhorando, pegando uma coisinha ali e outra mudando, né? Nunca é uma coisa estática. Eu tenho mais ou menos um formato de como eu me organizo. E eu espero que possa servir para vocês. Muita gente já me perguntou sobre isso. Eu já fiz alguns treinamentos no passado, mas já mudou muito do que tinha naquela época até hoje o que eu faço, né? Mas isso vem de vários estudos que eu fiz, livros. Eu já fui mega obcecado com alta performance, aquele negócio. E eu encontrei uma maneira equilibrada, assim, de tanto me dedicar aos meus trabalhos, às minhas consultorias, etc., quanto também à minha vida pessoal, sem que nada fique defasado, vamos dizer assim. E aí, para inaugurar essa série, eu quero falar de um livro que, para mim, ele é como se fosse a coluna cervical aqui dos meus métodos, que é o Essencialismo, do Greg McKeown. Então, esse vídeo aqui especificamente vai ser para falar dele, que eu acho que ele fundamenta tudo que a gente vai falar nos próximos. E o livro ele fala sobre o caminho do essencialista, que basicamente é você, em vez de você ir naquela ideia de abraçar o mundo e de consigo fazer tudo, etc., você pesa muito bem a todas as opções que você tem de coisas para fazer, para você tomar as decisões difíceis, que é você escolher algumas e descartar o resto, para que isso possibilite você evitar de decisões que você teria que tomar no futuro. Então você deliberadamente está escolhendo e pesando o que você vai fazer e principalmente o que você não vai fazer. Então eu vou fazer uma analogia meio doida aqui, mas me acompanha. Imagina que você tem como a energia da sua vida, as decisões que você toma, como se fosse uma bola de praia que você quer levar para alguma direção. E aí essa bola de praia tem um monte de abelha dentro. Essas abelhas são como se fossem as escolhas que você toma, aonde você investe o seu tempo. Se você coloca cada abelha para um lado, essa bola nunca vai sair do lugar, porque vão estar se competindo aqui para quem que vai para cada lado. Agora, se todas voam na mesma direção, seja para baixo, seja para cima e assim por diante, se todas estão agrupadas e voando na mesma direção, essa bola vai se mover para onde você quer chegar. E aí, no essencialismo, ele fala a mesma coisa, né? Ele usa essa analogia no livro. E a ideia aqui é que, em vez de você fazer múltiplas coisas com objetivos diferentes, e repare que eu não estou falando aqui sobre você só fazer uma coisa na sua vida. Tá? Tem gente que leva um pouco para esse extremo, que não, agora eu só vou trabalhar, não vou fazer mais nada da minha vida, eu vou só estudar, vou fazer mais nada da minha vida, quem estuda para concurso e tal. E não é isso a ideia. A ideia aqui, pelo menos na minha interpretação, é de você fazer mais de uma coisa, obviamente, mas coisas que estão relacionadas ao mesmo objetivo, que estão caminhando na mesma direção do que você quer. E aí o autor sintetiza isso em 3 ações principais, que são um ciclo que é contínuo ao longo da sua vida. A primeira coisa é você explorar. Explorar é você discernir o que é trivial do que é vital para sua vida. Então, você basicamente, diante de todas as opções que você tem, eu tenho que estudar para a prova de um concurso, ou eu tenho uma opção de emprego, ou eu quero trabalhar em determinado setor, assim por diante. E você faz uma exploração muito densa e muito aprofundada em relação a essas escolhas, porque são escolhas grandes. E não é simplesmente, puxei aqui um vento e tá me dizendo que eu tenho que ir para esse lado, né? Ou a gente escolhe sem pensar. Ele até coloca no livro de que o essencialista, ele pensa muito mais antes de decidir do que uma pessoa que não é essencialista. Então, assim, você pergunta o que me inspira profundamente, o que é o meu talento, o que atende uma necessidade do mundo, que tem a ver com uma filosofia que eu vou trazer nos próximos vídeos também. Mas, basicamente, você pesquisa muito bem, você
entende muito bem as consequências dessa decisão. E aí o próximo passo é o que ele chama de eliminar. É você literalmente excluir as muitas coisas que são triviais. E ele é até um pouco extremo no livro. Ele fala que assim, o que não é um sim óbvio é um não óbvio. Que eu acho que isso é muito forte. E eu acho que isso ajuda a gente a entender, de fato, o que é vital. E isso exige muita coragem e muita disciplina mental e emocional, né? Para poder a gente reconhecer que certas coisas não são pra gente. Eu já vi muitas pessoas, muitos amigos e familiares que as pessoas falam, não, mas isso é uma ótima oportunidade e tal. Mas nem toda boa oportunidade é uma oportunidade para você. Então, assim, às vezes as pessoas ficam naquele FOMO, né? Que hoje em dia tem essa fala, de que, não, porque só porque é uma boa oportunidade eu tenho que aproveitar. Assim. Um medo de escassez ali que eu não entendo muito bem. É aquela pessoa que vai na loja e só não precisa de comprar uma calça, mas ela vai comprar porque está na promoção. Entende? Então, é difícil de você tomar esse tipo de atitude, assim, de você constantemente estar negando as coisas, muito mais do que aceitando. Exige uma disciplina e um treino absurdo, é por isso que eu, inclusive, estou falando desse livro aqui. E aí o autor traz isso de uma forma que, a partir do momento que você elimina tudo, o que sobra é o que ele chama de o ponto máximo de contribuição que você consegue dar, que é você fazer a coisa certa, pela razão certa e na hora certa. E o terceiro passo é você executar as coisas. Então, só que a execução que ele coloca, e eu vou trazer um pouco disso nos próximos vídeos também, é sobre você remover obstáculos para que a execução não exija esforço. Então você está constantemente, e é por isso que eu disse também que o meu método ele muda um pouco ao longo do tempo, porque você está constantemente investindo em criar formas e sistemas que facilitem a sua execução, que tornem a execução mais fácil. Então eu vou dar um exemplo bobo aqui, mas que eu acho que ilustra bem. Eu sempre deixo a minha roupa do dia seguinte já pronta. Eu não tenho que perder tempo de manhã pensando em roupa que eu vou escolher. E aí não tem, assim, tem artigos, tem gente que fala que porque os altos executivos fazem isso. Não é por isso que eu faço. Eu organizo porque é uma decisão a menos que eu tenho que tomar de manhã. Então, assim, é mais fácil eu já sair da cama, tomar um banho e botar uma roupa se eu não tenho que escolher a roupa, porque a roupa já está escolhida, entendeu? Então, assim, a gente está constantemente criando mecanismos e formas de tornar a execução mais fácil no fim do dia, que é o que ele chama de fluir, que é a rotina, né? E isso é um processo cíclico. Então, você deliberadamente está explorando as possibilidades e isso surge o tempo todo. É um possível novo cliente, é uma oportunidade de trabalho que surge, é alguma coisa, é um jantar de família. Então, você está constantemente sendo exposto a novas possibilidades e você está explorando e aprofundando nelas. Você está constantemente excluindo, você está sempre dizendo mais não do que sim, e isso dói às vezes de ouvir isso, mas você vai constantemente dizer mais não do que sim. E o que sobra, o que você diz sim, você está constantemente criando formas de fazer mais fácil, de executar de forma mais fácil. É a mentalidade do preguiçoso, vamos dizer assim. Então, para resumir, a diferença do essencialista e do não essencialista está em alguns aspectos. Primeiro, no pensamento. O não essencialista pensa que tudo é para todos. Então, eu tenho que fazer. Tudo é importante. Como dar conta de tudo? A gente sempre abraça, né? Nunca nega nada. O essencialista é menos, porém melhor. Então, eu escolho fazer em vez de ter que fazer. E você tira muito mais essa carga de obrigação, né? E apenas poucas coisas importam, e não tudo é importante. E do que eu vou abrir mão, em vez de como dar conta de tudo? Então, em vez de fazer isso, o que eu tenho que abrir mão para que essa nova possibilidade caiba? Como que ele faz essas coisas? O não essencialista, ele é uma busca indisciplinada por mais, e enquanto o essencialista é a busca disciplinada por menos. Porque o não essencialista, ele reage ao que é mais urgente. Quem tá gritando mais alto ali, ele fala. Ele atende, né? De sim, ele só aceita ali sem pensar direito. Então, um amigo seu te convida para jantar e tal, e você aceita porque você não quer lidar com aquele mal-estar social e tal.
e você tenta forçar a execução de coisas na última hora. Enquanto o essencialista, ele faz uma pausa, ele não reage de imediato. Vocês vão ver isso nos próximos vídeos, como que isso se concretiza. Você faz uma pausa para discernir o que realmente importa na sua vida e nas decisões que você vai tomar. Você diz não a tudo menos ao que é essencial. Eu acho um pouco extremo, mas é a filosofia do livro. E você torna a execução mais fácil, como eu já disse aqui. Você sempre está removendo os obstáculos, né? O que você obtém no final disso? O não essencialista, geralmente, ele é a pessoa que se sente sem controle. Você aceita tarefas demais, deixa trabalho mais ou menos, porque você não dá conta de tudo. Você não tem muita certeza de o que de fato era importante, foi feito ou não. E você está sempre com uma sensação de sobrecarga e de exaustão. Enquanto o essencialista, a vida dele é mais significativa. Você tem muito cuidado para escolher, porque o que você escolhe, você vai fazer uma entrega muito grande. Você vai fazer um excelente trabalho, porque você vai se dedicar, como o autor disse, do ponto máximo de contribuição. E você se sente no controle, porque você está deliberadamente escolhendo fazer as coisas que você se determinou ali. E não se forçando por uma sensação de obrigação de que você tem que fazer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais vídeos a respeito disso nas próximas semanas. Deixe aqui nos comentários se você tem alguma dificuldade, alguma coisa que você sente que não tem controle na sua vida e que você acha que poderia se organizar melhor para ter. E aí no próximo vídeo da série eu vou falar um pouco sobre as metodologias que eu me inspirei e um pouco de mentalidade, de como que eu olho para a minha rotina e para a minha organização. Valeu e até a próxima.